Boa tarde, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de ciências de hoje, hoje é aula de atividade, né? Então, nós iremos corrigir a atividade da página 41 e 42. Abra o seu livro de ciências e vamos juntos fazer a correção, né? Caso você tenha respondido errado, a oportunidade de corrigir, para depois estudar, né, para avaliação, a atividade. Então, vamos lá, na página 41, primeira questão. Podemos ler: um comerciante utiliza uma balança de prato para verificar a massa dos produtos que vendia. Um cliente pediu 1.300 gramas de café em grãos. Com base nessas informações e na imagem abaixo, responda as questões a seguir. Item A. Qual a relação do termo em destaque do enunciado da atividade com a inércia? Qual é? Sabe que a inércia é a capacidade que o corpo tem de permanecer em repouso ou em movimento, né? Então, qual a relação? Quanto maior for a massa de um material, mais difícil é tirá-lo do seu estado em que se encontra, repouso ou movimento. Ou seja, quanto maior a massa, maior é a sua inércia. Então, você pode responder isso. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Certo? A resposta é essa. Quanto maior a massa, maior é a sua inércia. Vamos para a letra B. Considerando que o comerciante tivesse disponível somente os objetos mostrados na imagem, com que procedimento ele deveria realizar para atender o pedido do cliente? Observe aqui o material que ele tem, a balança e os pesos padrão. Então, que procedimento ele poderia realizar para atender o pedido do cliente? Ele quer o quê? 1.300 gramas de café em grãos. Então, como é que ele vai fazer? Né? Antes de colocar, como é que ele vai fazer? Então, ele vai colocar o quê? O comerciante deve colocar peso padrão de 1 kg na balança em um dos pratos. Colocar o peso padrão de 1 kg, é 1 kg e 300 gramas. Então, ele vai colocar aqui, ó, 1 kg, o peso padrão de 1 kg, mais, o que mais? 2 de 100, 2 de 100, 2 de 50, né? Sobre um dos pratos da balança. Em seguida, ele deverá vagarosamente, colocar os grãos do café no outro prato da balança, até que fique em equilíbrio, né? Então, assim, ele vai conseguir atender o cliente. Colocar aqui o peso padrão em um dos pratos, que é um peso de 1 kg, 2 de 100 e 2 de 50. 1 de 100 e 2 de 50. Né? Isso que é 1 kg e 300 gramas. Então, é 2 de 100 e 2 de 50. Certo? Aí vai colocando os grãos até a balança entrar em equilíbrio. Muito bem. Vamos para a segunda questão. Analise a atividade a seguir, sugerida por uma aluna após uma aula sobre as propriedades dos materiais. Em uma jarra graduada e com água até 1.000 ml, a aluna colocou vagarosamente um pedaço de rocha em seu interior. Com a rocha no fundo da jarra, o nível da água sobe até a marca de 200 ml. Observe aqui a imagem, ó. Ela colocou aqui, tá em 100, tá em 1.000 ml, né? Quando ele colocou a rocha, a água passou para 2.000 ml. Não é isso? Observe aqui a imagem. Agora vamos para as perguntas. Pergunta A. O que é o volume? Responda. É o espaço ocupado por um corpo. Você vai responder, volume é o espaço ocupado por um corpo. Muito bem. A letra B. Qual o volume
em mililitro ocupado pela água na jarra antes e após a colocação da jarra. Qual o volume da jarra antes de colocar a rocha? 1000 mililitros, não é isso? A jarra graduada com água tem até 1000 mililitros. Então, o volume antes da rocha é 1000 mililitros. E após a rocha, 2000 mililitros. Certo? Muito bem. Agora, vamos para C. Qual o volume da rocha em centímetro cúbico? Observe que aqui, ó, é a 1000. Quando botou a rocha, passou para 2000. Isso quer dizer que o volume da rocha é 1000 mililitros. Não é isso? O volume da rocha é 1000 mililitros. Muito bem. Tá. Então, vamos agora para a terceira questão. Observe aqui a imagem. Observe a fotografia a seguir. Tem o gelo, tem o óleo e tem a água. O que é densidade? Hein, pessoal? Densidade, o que é? É a relação entre o peso e o volume de um objeto, certo? Então, densidade é a relação entre a massa, quer dizer, peso, a massa, e o volume de um objeto, certo? Então, aqui a resposta que é densidade, é a relação, densidade, pode botar densidade, é a relação entre a massa e o volume de um objeto, de uma matéria, certo? A terceira, né? Agora a letra B. Qual dos materiais, terceira letra B, qual dos materiais colocados no copo possui maior densidade? Qual é? É a água, é o gelo ou é o óleo? Quem tem maior densidade, né? Você vê aqui, ó, tanto o gelo quanto o óleo possuem densidade menor do que a água, né? Você vê que a água está no fundo e o gelo e a água está aqui mais na superfície. Então, você pode dizer que tanto o gelo quanto o óleo têm densidade menor do que a água, pois flutuam nela. Dessa maneira, nós podemos dizer que o copo com água a densidade da água é maior do que a densidade do gelo, do que a densidade do óleo, certo? Então, aqui quem tem maior densidade é a água, não é isso? Porque a gente pode observar que a água está no fundo e o gelo e o óleo está na superfície, certo? Os três colocados no interior do copo, a água é a que apresenta maior densidade, viu? Muito bem, agora vamos para a quarta questão. Para desenvolver novos materiais, é preciso recorrer a transformações químicas, conhecer as propriedades dos materiais que serão combinados entre si e que darão origem a novo material, certo? Veja as informações referentes a alguns materiais no quadro a seguir. Então, seria, para desenvolver novos materiais, é preciso recorrer às transformações químicas e também conhecer as propriedades dos materiais que serão combinados para a formação desses novos materiais. Então, é a importância de se conhecer as propriedades dos materiais. É a formação de novos materiais. É importante para a formação de novos materiais. Vamos ler aqui o quadro. Ó. Tá aqui o quadro. Tem material Y, W, X, Y e Z. Tem aqui a densidade do W, a solubilidade, né, a capacidade de solução na água, a propriedade magnética, se é atraída por ímã, o ponto de fusão, o ponto em que ele entra, ele passa do sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição, a temperatura em que ele passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então, observe aqui, de cada material são diferentes, as suas propriedades específicas. É possível que o material X seja óleo, ferro, água ou sal. O X, você vê aqui, ó, densidade 1, né? Ele é solúvel em água, tem solubilidade em água, ele não tem propriedade magnética,
temperatura de fusão é 0 e a temperatura de ebulição é 100. Então, através dessas propriedades específicas, nós podemos dizer que esse material é a água, porque a ponto de fusão dele é 0 e a ebulição é 100 graus Celsius. E não tem propriedade magnética. E tem solubilidade, então é a água. Podemos responder aqui que na letra A é a água. Na letra B, para identificar o material X, foram utilizadas propriedades gerais ou específicas dos materiais. As específicas, né, que é o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a solubilidade, né? Porque a específica, ela caracteriza o material, certo? Então, a propriedade específica, por quê? Que caracteriza cada material. Muito bem. A letra C. Analise as informações no quadro e explique quais dos materiais são líquidos a uma temperatura de 25 graus Celsius, né? Qual material é líquido a temperatura de 25 graus Celsius? Vamos lá. Qual do material é líquido? Antes de se colocar, você vê aqui, ó, que é o X, né? E o Z, né? Porque eles apresentam o ponto, o X e o Z. Ó, olha aqui a densidade, né? É quase igual. São solúveis na água, né? Solubilidade na água. Não tem propriedade magnética. Aqui a temperatura de fusão é quase igual e a de ebulição também. Então, é o X e o Z. Identificando através das propriedades específicas. Para você, qual a importância de se conhecer as propriedades do material? É importante para quê? Para se ter a formação de novos materiais, né? E para ter conhecimento de que material estamos trabalhando. Muito bem, agora vamos para a quinta questão. Vamos lá. Quinta questão, você vê aqui, ó. Colocando aqui a água, colocando sal, colocando óleo. Coloque, ó. Um dos alimentos tradicionais da cozinha italiana é o macarrão. Veja a seguir uma receita simples de preparar esse alimento. Primeiro, coloque 1 litro de água para ferver em uma panela. Tá aqui, a 1, né? 2, acrescente uma pitada de sal. Tá aqui. 3, acrescente um fio de azeite. Tá aqui. Acrescente o macarrão e aguarde 10 minutos. Né? Agora, retire o macarrão, coloque-o no prato e adicione um molho de preferência e pronto, é só comer. Agora vamos lá. Qual o volume de água em mililitro pedido pela receita? Qual foi o volume de água, pessoal, que foi pedido aí? Hein? O volume de água é de quantos mililitros? Coloque na panela 1 litro de água. 1 litro tem 1000 mililitros. Não é isso? Então, a resposta é 1000 mililitros, porque 1 litro de água corresponde a 1000 mililitros, certo? A letra B. Que tipo de transformação está ocorrendo na imagem A? Né? Qual é? A imagem A está colocando o quê? A água está ocorrendo o quê? Vai ocorrer a evaporação, não é isso? Que a água ao ferver, ela entra em ebulição, porque ela está ganhando calor. Que tipo de transformação está ocorrendo na primeira imagem? Transformação química, né? Ou física? É física, né? Que a água vai ferver, vai entrar em ebulição, em transformação física. Muito bem. Em B, agora a letra C. Qual a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius, né? Água entra em ebulição a 100 graus Celsius, ao nível do mar, né? A ebulição da água é 100 graus Celsius, que significa que ela é uma substância pura. A letra C. Qual a temperatura de ebulição da água? Falando é 100 graus Celsius. Ela é a mesma para o azeite? Não, não é a mesma para o azeite, não. Por quê? Porque ó, a temperatura da ebulição é de 100 graus Celsius ao nível do mar. Com a temperatura de ebulição, é uma propriedade específica de uma substância. Ela determina a temperatura em que uma substância
passa do estado físico do líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. E o azeite não entra em ebulição a essa temperatura, certo? Então é diferente a do azeite. A letra D. Observe com atenção a aparência da água na situação 2 e 3. Explique usando o conceito de solubilidade de um material que está sendo observado quanto ao sal e ao azeite. Você vê que o sal, situação 2, não é possível ver o sal na água, pois ele é solúvel na água, né? O sal é solúvel, não é possível ver o sal, porque ele é solúvel na água, ele se dissolve. Já a situação 3, você vê aqui o azeite. Por quê? Porque o azeite sobre a água, porque ele é insolúvel na água. É isso? O azeite é insolúvel, por isso você vê. Enquanto que o sal não dá para ver, porque o sal é solúvel na água. Certo? Então tá aqui a atividade respondida. Tá bom? E agora nós vamos passar para hoje. Vocês vão responder hoje a atividade da página 55 e 56, tá ok? Essa aqui é para hoje, a atividade, tá? Então fique com Deus e até a próxima aula.